Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de maio de 2020 e nós estamos muito felizes e preparados para mais uma aula de geografia. Essa é a nossa quinta aula e o nosso tema é Conhecendo o Clima. Você sabe qual a diferença entre clima e tempo? O tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo. Por exemplo, calor, frio, chuva, vento, nuvens brancas e nuvens escuras. Neste slide, nós temos algumas figuras que representam um pouco essas palavras. Por exemplo, a primeira imagem representa o calor, a segunda, o frio e a terceira, a chuva. E todas elas caracterizam o tempo. Mas como que no nosso dia a dia nós podemos descobrir como vai estar o tempo no dia seguinte ou até mesmo no próximo momento? Nós podemos assistir a previsão do tempo, aquela que passa na televisão e fala se vai chover, se vai fazer sol, se dá pra gente ir pra praia, se não dá, se dá pra lavar roupa ou se não dá. Porque ela nos dá informações sobre como vão ser os próximos momentos. E essa imagem é uma imagem da previsão do tempo, que mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro vai estar chovendo, enquanto no Espírito Santo vai estar um solzinho entre algumas nuvens. Vamos dar uma olhadinha em alguns equipamentos que nos ajudam a prever como estará o tempo. O primeiro equipamento é o termômetro. Ele indica a temperatura máxima e mínima de algum lugar. O segundo equipamento é a biruta, que indica a direção dos ventos. E o último é o pluviômetro, que indica a quantidade de chuva que está acontecendo em determinado lugar. Clima. O clima é a variação dos tempos atmosféricos ao longo dos anos. Ou seja, para determinar o clima que ocorre em determinado lugar, é preciso observar o tempo atmosférico por vários anos. Por exemplo, hoje em dia, nós sabemos que a região sul é a região mais fria do Brasil. Mas por que nós sabemos isso? Porque ao longo dos anos, muitas pessoas observaram o tempo e chegaram a essa conclusão, de que lá as temperaturas geralmente são mais baixas. Além disso, nós sabemos que a região Nordeste é uma região muito quente, porque ao longo de vários anos, as pessoas observaram a permanência e a constância de temperaturas mais altas nessa região. Existem alguns elementos que são observados no clima, entre eles a umidade do ar, a chuva, o vento e o calor. Vamos lá, vamos caracterizar um por um. A umidade do ar. Nos lugares montanhosos e com muita vegetação, o ar é mais úmido, ou seja, a sensação de calor e de frio é mais potencializada. Quando a umidade do ar é mais alta, você sente mais calor. Agora vamos falar um pouco sobre a chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas. Por quê? Porque as florestas ajudam a aumentar esta quantidade de chuvas. Tudo bem? O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajudam o clima a ficar mais agradável. Ou seja, em lugares onde tem uma constância, uma maior quantidade de vento, é um lugar mais agradável, o clima é mais fresquinho. E o calor. Há regiões onde pouco chove, como por exemplo o sertão nordestino. Nesses lugares, o calor é constante. Ou seja, com baixa quantidade de chuva, mais calor as pessoas sentem. Tudo bem?
E todas essas mudanças no tempo e no clima nós devemos aos movimentos que a Terra faz. E os movimentos são o de rotação e o de translação. Rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. Nós já conhecemos das aulas de ciências quais são esses movimentos. E esse de rotação, como a tia já disse, é aquele em que a Terra faz em torno dela mesma. E uma parte fica voltada para o Sol, enquanto a outra fica longe do Sol. Por isso nós temos os dias e as noites. É graças a esse movimento que as pessoas têm a impressão de que o Sol nasce e se põe, quando, na verdade, essa é apenas uma impressão, pois quem gira é a Terra e o Sol permanece paradinho. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, do oeste para o leste. Esse trajeto leva 365 dias e 6 horas ou 366 dias nos anos bissextos e é responsável pelas estações do ano. Bom, esse movimento que a Terra faz é aquele que nos indica a duração do nosso ano. E a gente aprendeu aqui uma coisa muito legal sobre os anos bissextos, que são aqueles anos que, em vez de terem 365 dias, tem 366, pois um dia a mais é acrescentado no mês de fevereiro para somar as 6 horas que sobram no final de cada ano. Esses anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos. E por curiosidade, o nosso ano de 2020 é um ano bissexto. Ou seja, no mês de fevereiro deste ano, em vez de termos 28 dias, nós tivemos 29. As 4 estações. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões do planeta recebem mais ou menos luz solar conforme a inclinação do planeta. Nós bem sabemos que o planeta Terra não é retinho. Ele tem uma pequena inclinação para o lado. Isso faz com que as regiões do planeta sejam iluminadas de forma diferente pelo Sol. E graças a isso acontecem as 4 estações. É de acordo com as estações do ano que acontece o desenvolvimento das atividades humanas relacionadas à agricultura e à pecuária. Elas também são responsáveis pela vegetação do planeta e pelo clima. É sempre bom lembrar que as estações são trocadas nas regiões norte e sul. Por exemplo, enquanto é inverno no norte, é verão no sul. Se é primavera no norte, é outono no sul. E quando é verão no norte? É inverno no sul, muito bem. E outono no norte é primavera no sul. Agora nós vamos observar um pouco as estações do ano no nosso país e como elas se apresentam. A primavera tem o seu início em 22 de setembro. Nesse período, o clima é mais agradável e é uma estação onde nascem muitas flores. O verão tem o seu início em 21 de dezembro. É uma estação que faz muito calor e o sol é constante. Nessa estação, as pessoas saem para passeios ao ar livre, tomam banho de sol, de mar e de rio. O outono se inicia em 20 de março. Chamamos o outono de estação das frutas. É uma estação onde as folhas caem muito das árvores, e essa é uma característica da ação dos ventos sobre a natureza. O inverno tem o seu início em 21 de junho. É uma estação bem fria. Existem locais em que chove muito, e há locais onde acontecem geadas e chuva de granizo, que são chuvas de pedras de gelo, e até neve. Ao longo do tempo, o ser humano foi criando estratégias para lidar com o clima. Ele foi criando meios de como se adaptar a cada clima diferente.
Por exemplo, as árvores ajudam a diminuir o calor e a ação dos raios solares. Por isso que quando nós estamos na rua, nós procuramos uma sombrinha para nos esconder. Além disso, aparelhos eletrodomésticos, como os ar-condicionados e os ventiladores, são usados para amenizar o calor. E quando a gente está em casa e está aquele calorão, a gente liga o ventilador ou o ar-condicionado para melhorar a temperatura. Já para o clima frio, é comum o uso de lareiras e aquecedores dentro de casa. Não muito aqui no Brasil, onde o clima não é tão frio. Mas para países mais frios é muito comum o uso desses equipamentos que fazem o clima ficar mais quentinho. Você pode encontrar esse conteúdo no seu livro de geografia, nas páginas 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. E também pode realizar as atividades das páginas 44 e 45, além das atividades em PDF, não se esqueçam. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos. Um grande beijo em cada um de vocês e até a nossa próxima aula.